Bom, depois que vocês fizeram então o exercício, vamos aqui continuar com a nossa aula. Então, depois do exercício, nós temos aqui alguns elementos geométricos e suas representações. Então, aqui nós vamos trabalhar a ideia de ponto, reta e segmento de reta, tá certo? Então, o que é o ponto? Os pontos são elementos básicos da geometria, tá bom? Qualquer figura geométrica é formada por um conjunto de pontos. Então, qualquer figura, por exemplo, essa imagem minha que vocês estão vendo aqui, olha, a imagem é formada por vários pontinhos, muitos pontos. Dá para a gente entender bem essa ideia de ponto quando a gente pega uma imagem, por exemplo, da internet, a gente quer ampliar essa imagem no computador. Então, dependendo do formato dessa imagem, tá? Ela fica toda, a gente fala que ela explode, né? Ela fica toda assim, cheia de quadradinhos ou pontinhos. Então, essa é a ideia. Toda a imagem é formada por vários pontinhos. Aí, quando eles estão muito juntos, você consegue identificar a imagem. Se você separa esses pontos, você não consegue identificar, tá bom? Então, toda forma geométrica é formada por um conjunto de pontos. Em geral, usamos letras maiúsculas para nomeá-los, como se observa a representação a seguir. Então, aqui eu tenho ó, o ponto A, ponto, e eu dei o nome para ele com uma letra maiúscula, tá? Sempre com a letra maiúscula, ó. Aqui, ponto A, letra maiúscula, certo? Aqui, o que são retas? Então, quando eu pego esse ponto, se eu tiver dois pontos ou mais, eu tenho que ter no mínimo dois pontos para formar uma reta, tá? Então, com dois pontos ou mais, eu consigo uni-los e formar uma reta. Então, retas são representadas por uma linha, como a mostrada na figura. Geralmente usamos letras minúsculas para nomeá-las. Então, ponto, letra maiúscula. A reta, ó, essa é a reta R, letra minúscula, tá certo? Então, se eu tenho um ponto aqui e tenho um ponto aqui, eu quero unir esses dois pontos, eu tenho uma reta, tá bom? Então, a reta R. Só que a reta, ela não se limita aqui. Vamos ver essa ideia aqui de reta, como é que fica. Ó, uma reta não tem começo nem fim. Tá vendo que eu falei que ela não se limita? Olha, ela não tem começo nem fim, tá? Eu tô vendo a linha começar aqui, mas se eu for olhar em linha reta, isso aqui, ó, vai ultrapassar o meu computador aqui, ó, e vai embora, tá? Então, a ideia de reta, ela é infinita. Então, evidentemente, não é possível desenhar uma linha com essa característica em folha de papel. Não tem como, se eu for desenhar aqui, vai acabar o meu computador, né? Mas a ideia é que ela permanece sempre infinita, tá? Por isso, ao resolver problemas de geometria, é importante saber que podemos prolongar a linha que representa uma reta, tanto quanto desejarmos e em ambos sentidos. Então, toda vez que eu falar em reta, eu tenho que lembrar que ela é infinita, tanto para cá como para cá, tá? Claro que no desenho a gente não consegue desenhar ela infinita, então a gente desenha só um pedacinho. Só que a palavra reta, ela já está relacionada ao infinito. Então, toda vez que você falar em reta, você tem que lembrar no infinito, tá bom? A representação da reta é essa que foi prolongada, essa aqui, ó, tá? Bom, também é possível nomear uma reta a partir de dois pontos pertencentes a ela. Então, aqui eu tenho o ponto P e tenho o ponto Q, tá? Nesse caso, escrevemos os dois pontos e desenhamos sobre eles uma seta dupla, olha lá, tá? Uma setinha aqui, ó. Por exemplo, a reta abaixo pode ser nomeada como PQ. Então, eu posso falar assim, olha, eu quero, dê o nome dessa reta. Qual o nome para essa reta? Então, aqui eu tenho a reta PQ, tá?
Então, quando eu falar em reta, eu tenho que fazer isso aqui, ó, uma setinha dupla para lá e para cá. Isso representa uma reta, tá? Porque nós vamos ver que existe uma representação assim, ó, quando não tem a setinha dupla. Isso aqui significa o quê? Nós vamos ver aqui para frente. Um segmento de reta, isso que significa quando não tem, olha, tá vendo? Quando não tem setinha dupla. Então, quando eu não tenho setinha dupla, ó, eu represento assim. Isso está representando um segmento de reta. Agora, o segmento de reta, nós colocamos um começo e um fim para ele. Nós limitamos. Então, o segmento de reta, ele é um pedaço de uma reta. Então, ele não é infinito, ele não continua aqui, tá? Não continua. E não continua aqui também. Ele para. Tá parado aqui, ó. Ele parou aqui, ó. Aqui e aqui. Então, ele vai de P até Q. Esse é o segmento de reta. Então, segmento de reta eu represento com um risquinho em cima dele aqui, ó. Tá? Sem a setinha. Se for setinha dupla, é reta. Se for sem a setinha, segmento de reta. Esse é finito, ele tem fim. Eu coloquei uma limitação. Começou no P e terminou no Q, tá bom? Então, para nomear o segmento de reta, escrevemos as duas extremidades e desenhamos um traço horizontal em cima. Tá tudo explicadinho aqui, tá bom? Então, ó, para indicar o comprimento do segmento PQ, também é chamado de medida, tá? Medida PQ. Nós deixamos de escrever o traço horizontal dessa forma. Se o comprimento do segmento for, por exemplo, 5 centímetros, a gente indica PQ igual a 5 centímetros. Então, quando eu tenho a medida do meu segmento, eu não preciso colocar o tracinho em cima. Basta eu colocar PQ igual a 5 centímetros. Daí eu já sei que é um segmento de reta que ele mede 5 centímetros. Ele começa em P, termina em Q e tem a medida de 5 centímetros. Quando eu não tenho a medida, eu preciso colocar aqui o tracinho representando que é só um pedaço da reta, é um segmento de reta, tá bom? Bom, aí então a gente volta na ideia de polígonos que nós já trabalhamos um pouquinho esse ano, tá? Então aqui, polígonos, observe os dois polígonos a seguir. Polígonos são figuras com lados retos, tá? Fechadas, então eu não poderia ter aqui aberto, os lados são todos ligados, é fechadinho. E sempre lados retos, eu não posso ter lados curvos, tá bom? São linhas retas, os polígonos são formados por linhas retas, tá? Então aqui eu tenho o polígono ABCD e aqui eu tenho o polígono ORTES, tá bom? Ou OSETR, ou RTE, ou ST, dependendo do lado que você pegue, você pode nomear esse polígono. O polígono desenhado à esquerda é um quadrilátero. Esse aqui, ele tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então, ele é um quadrilátero, pois possui 4 vértices. Ó, vértice, vértice, vértice e vértice. Vértice é a pontinha, tá? Então, aqui eu tenho o lado AB, ó, tá vendo? Com um tracinho em cima, que é um segmento de reta, ó. Começa no A e termina no B. Então, eu tenho o lado AB, ó, AB. Depois, aqui eu tenho o lado BC. Aqui eu tenho o lado CD ou DC, mesma coisa. E aqui eu tenho o lado DA ou AD, tá? Não importa. Bom, já o outro polígono, o da direita, é um pentágono, porque ele tem 5 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 vértices, tá? Ó, os pontinhos aqui são os vértices do meu polígono, tudo bem? Então, tem 5 vértices. E também pode ser nomeado, ó, cada lado dele, OR,
OR, eu não vou fazer tudo aqui só para identificar, tá? OR, RT, ó, e assim vai, tá bom? Um polígono pode ser nomeado escolhendo-se um de seus vértices e percorrendo os demais de maneira consecutiva, em um dos sentidos possíveis, horário ou anti-horário. Por exemplo, o quadrilátero, esse aqui, tá? Ele pode ser chamado de ABCD. Ó, começou aqui no A, aí eu vou correndo na sequência. Então, A passa pelo B, pelo C e pelo D. Então, esse é um polígono ABCD, tá? Agora eu quero que vocês escrevam duas maneiras possíveis de nomear o pentágono. Esse aqui. Então, eu falei que esse é o quadrilátero, o polígono ABCD. E esse aqui? Escolhe um vértice e vai dando a volta e põe o nome dele. Duas maneiras possíveis eu quero, tá? Existem várias, mas eu quero só duas. Então, vocês vão fazer esse daí bem rapidinho e vamos prosseguir aqui. Semirretas e ângulos. Na reta a seguir, foram marcados os pontos A, P e B. Então, agora, gente, nós estamos ainda na página 472, 472, tá? Então, semirretas e ângulos. Então, olha só. Na reta a seguir, foram marcados os pontos A, P e B. Isso é uma reta, tá? Ó, ela é infinita para cá e ela é infinita para cá. Por quê? Porque ele está falando que ela é uma reta, tá? Nessa reta foram marcados esses pontos, A, P e B. Considere a figura formada por todos os pontos dessa reta que estão à esquerda do ponto P. Todos os pontos que estão para cá. Ó, à esquerda do ponto P. Incluindo o ponto P. Então, eu tenho, ó, todos os pontos incluindo P. Passa pelo A e continua, ó, tá? Se eu fosse prolongar, ia continuar. Tal figura corresponde a uma semirreta. Por que semirreta? Tá vendo que eu estou falando que ela é infinita para cá? Só que para a direita ela não é infinita. Por quê? Porque eu estou limitando ela pelo ponto P. Então, quando eu tenho a limitação de um lado e ela é infinita do outro lado, ela é chamada de semirreta. A mesma coisa se eu pegasse do P para a direita, ó, aqui embaixo. Do P para a direita, ó, também é uma semirreta. Ela é limitada aqui no P e para lá ela é infinita. Então, é como se eu pegasse essa reta aqui, tá? Aqui de cima, e dividisse ela na metade. Então, do P para a direita, do P para a esquerda, tá bom? Então, eu tenho ela duas semirretas. Como representar a semirreta? Semirreta, por exemplo, PA, diferente da reta que eu tenho que colocar a setinha para os dois lados, na semirreta eu coloco para um lado só, tá? Semirreta PA ou semirreta PB. E vai do P infinito em B, tá? E aqui infinito em A, tá certo? Então, semirreta é metade de uma reta. Com base na definição de semirreta, podemos definir o ângulo da seguinte maneira. Ângulo, então, é uma união de duas semirretas que possuem a mesma origem. Então, olha só, a origem das semirretas é o ponto V, tá? Então, aqui eu tenho a semirreta VA, ó, que parte de V e vai infinito para A, ó, infinito. E aqui eu tenho a semirreta VB, que parte de V, ó, e vai infinito, passando pelo ponto B, ela continua, tá? Continua para cá, continua para lá. Então, ângulo é a união, olha, então aqui eu tenho ângulo, tá? Então, o que que é ângulo? Ângulo é a união de duas semirretas que têm a mesma origem, que possuem a mesma origem. Então, isso é o ângulo, tá? Ó, a união
de duas semirretas que possuem mesma origem. Tudo bem? Então, aqui eu tenho, onde eu pintei, é o ângulo formado por essas duas semirretas, tá certo? Então, aqui eu tenho o ângulo. Note que cada semirreta é um dos lados do ângulo. Então, aqui eu tenho o lado VA e tenho o lado VB. Cada semirreta é um dos lados, tá? Para nomear um ângulo, devemos utilizar 3 pontos. Então, um ponto qualquer de um dos lados, o vértice e um ponto qualquer do outro lado, tá bom? Nessa ordem. Então, se eu quero falar o ângulo AVB, tá? Ou BVA, ó. Então, esse ângulo aqui eu posso chamar ele de ângulo AVB. Para isso, onde está o vértice, eu deixo um chapéuzinho em cima dele, tá? Ou o ângulo BVA, ó. Então, onde está o vértice, eu deixo o chapéuzinho em cima dele, tá bom? Vamos supor que o meu vértice não fosse chamado de V. Vamos supor que o meu vértice fosse P. Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. O vértice aqui é o ponto P. E aqui, vamos supor que eu tivesse o A. E aqui eu tivesse o B. Então, aqui fosse A e aqui fosse B, por exemplo. Ó. Como eu iria nomear esse ângulo aqui? Ângulo APB. Então, ia ficar assim, APB. Onde é o vértice? No P, não é? Então, eu coloco lá o chapéuzinho nele. Isso é ângulo APB, tá bom? Então, é assim que a gente fala, a gente lê o ângulo, tá? Então, olha aqui, se fosse CVB, tá? Se fosse BVC, eu só não posso fazer AC, porque o ângulo AC, eles não tem vértice aqui, ó. Aqui não é. Então, aqui o ângulo entre A e C é nulo, não existe, tá bom? Vamos lá. O que vocês vão fazer agora? Então, olha só. Muitas vezes nomeamos um ângulo escrevendo apenas o seu vértice com um acento circunflexo. Nesse caso, é o que eu acabei de falar lá do chapéuzinho, tá? Então, olha só. Para indicar a medida de um ângulo, escrevemos a medida e o ângulo, tá? Por exemplo, ângulo agudo desenhado anteriormente é de 45 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, ele está falando que é o ângulo de 45 graus, tá bom? Bom, aí o que vocês vão fazer? Nessa página 474, ó, se vocês virarem a página que vocês estão, tem esse exercício 4 aqui, tá bom? Ele que eu quero que vocês desenvolvam, tá certo? Exercício 4, esse que está escrito dessa forma, porque em cima tem um exercício 4, não é ele, tá? É esse aqui. O de cima era para usar o transferidor, não. É esse exercício 4, tá bom? E também vamos fazer a tarefa, que é o em casa, página 477, exercício 5, tá certo? Então, vocês vão fazer isso, tira a foto e manda para mim, tá bom? Tira a foto e manda todas elas para mim, tá certo, pessoal? Então, bom exercício para vocês, bom final de aula. Até amanhã a gente corrige, então, esses exercícios todos, tá? Tchau, tchau.